Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo patriota de todo o Brasil. Já vou pedindo para você nesta terça-feira colocar aqui embaixo a cidade que você está falando. Coloque aqui nos comentários de qual cidade que está falando e já vou te pedindo aí a gentileza de deixar o seu like no vídeo. Pessoal, deixa o joinha no vídeo para ajudar a fortalecer o nosso canal. E se você não é inscrito, te convido aí a se inscrever gratuitamente no nosso canal. Pessoal, informações importantíssimas desse vídeo, um compilado de notícias, muitas informações relevantes, bomba atrás de bomba, o bambu gemeu, pessoal, o bambu gemeu. Agora eu faço a seguinte pergunta para você que está aí do outro lado da tela me assistindo. Você acha que Arthur Lira e Pacheco deu muita corda para o STF? Coloque aqui nos comentários a sua opinião, pois o que parece é que estão arrependidos até o pescoço com as decisões do STF. Acordaram muito tarde, depois de todas essas decisões arbitrárias, e agora estão querendo aí, né, falar na imprensa que o STF está tomando decisões que competem ao Congresso, e eu quero saber aí a sua opinião. Pessoal, o vídeo cheio de informações, fiquem até o final e sem enrolação, bora pro vídeo, pessoal. Jogar para você, deixa eu só pedir para a gente exibir um vídeo, porque ainda hoje o presidente Lula precisou interferir porque o prefeito de Feira de Santana, na Bahia, foi vaiado. O Colber Martins, ele que é do MDB, começou o discurso tecendo elogios aí ao presidente Lula e aí foi vaiado pelo público e o presidente saiu correndo aí para tentar abafar um pouco as vaias nesse evento. Vamos acompanhar. Dizer que Vossa Excelência sempre foi e será uma pessoa muito bem recebida na nossa cidade. Desde lá atrás, com Chico Pinto, com meu pai, e Vossa Excelência é aquela pessoa. Companheiros e companheiras, eu queria pedir para vocês a compreensão de que esse é um ato feito entre o governo federal e o governo estadual e todas as pessoas que estão aqui foram convidadas. É muito desagradável a gente convidar uma autoridade municipal e depois a gente tratá-la com vaia. Não tem por que fazer isso. Não tem por quê. O prefeito não está aqui porque ele quer. Ele está aqui porque nós o convidamos para ele vir aqui e nós queremos que ele seja respeitado na fala dele. É só isso que nós queremos. Porque senão eu não vou poder frequentar nenhum evento convocado por um governador de oposição. Então é importante que a gente saiba que a gente deseja para os outros aquilo que a gente quer para a gente. E a gente quer ser bem tratado. Por isso vamos ouvir o prefeito. Obrigado. Daí depois o Colber Martins, prefeito de Feira de Santana, seguiu aí o discurso depois da intervenção de Lula, consta. O Lula não gosta de ambientes que não tem uma claque controlada fazendo como focas aquilo que ele gostaria, né? Então quem tem boca vai a Roma e vai a qualquer um que quiser numa democracia. Lula precisa se acostumar com isso. Agora, quanto à questão do dólar e das falas mentirosas, MST e tudo, eu vou pegar no caso do dólar especificamente para discordar dos meus colegas de bancada, porque eu acho que nenhum partiu de uma premissa de que o Lula, em vez de idiota ou estúpido, é malandro e corrupto. E eu prefiro partir sempre dessa premissa quando se trata de Lula. Ele outro dia mencionou derivativos. O Lula já aprendeu o que são derivativos, call, put. Ele sabe que as falas desastradas dele estão fazendo o dólar disparar. Eu me pergunto com todo direito, não quero ser leviano, mas conhecendo o histórico do meliante em questão, que o ladrão queria voltar à cena do crime, segundo o Geraldo Alckmin, né? Eu me questiono, será que o Lula não comprou umas calls de dólar? Será que ele não está apostando nisso e aí vai internar dinheiro de forma ilegal, sei lá, para a campanha municipal, já que ele está em campanha antecipada e translocada? Eu me pergunto seriamente isso, porque não é possível que ele não saiba, né?
que o que ele está falando deixa o mercado nervoso. Ele está chamando de cretinos até os seus maiores puxa-sacos. Hoje, a Miriam Leitão publicou: falas sequenciais de Lula contra a autonomia do Banco Central pressionam o câmbio e quem mais perde é o próprio governo. Ele não está muito interessado em ouvir a Miriam, ele chamou ela de cretina, né? Pelo menos em termos genéricos, ele incluiu pessoas assim na ala dos cretinos, né? Ele não está muito preocupado com isso. Então, de novo, eu olho o Lula e me reservo sempre o direito de questionar se é estupidez mesmo, se é ignorância mesmo, ou se é excesso de malandragem e de corrupção. Porque eu acho que essa tese alternativa deveria ser levada em conta quando se trata dele. O governo Lula deve liberar até sexta-feira quase 10 bilhões de reais em emendas parlamentares. A medida faz parte do acordo costurado com o Congresso para pagar 60% do montante das emendas deste ano antes do período eleitoral. A abertura do caixa ocorre às vésperas de o Congresso avaliar matérias de interesse do governo, como a regulamentação da reforma tributária e a proposta sobre a desoneração da folha de pagamento. O recesso do Legislativo começa em 18 de julho. Silvio, segundo as regras eleitorais, aí, esse tipo de pagamento só pode ocorrer agora até 6 de julho, próximo sábado. Então o governo vai despejar aí 10 bilhões, quase 10 bilhões de reais entre deputados e senadores, e depois dessa data, então a União fica proibida de fazer esse tipo de repasse para estados e municípios por conta aí das regras eleitorais. Sim, isso é parte do jogo ano par, sempre assim. Todo ano par tem eleição no Brasil, então há restrição de data. O seu governo só pode liberar dinheiro, esse dinheiro é dinheiro já carimbado no orçamento, para deputados e senadores, majoritariamente, evidentemente, deputados. Por quê? Por causa da restrição do calendário eleitoral. Então o prefeito ele precisa que o dinheiro chegue, portanto há uma corrida, uma pressão do parlamento para cima do executivo para que o dinheiro chegue, que é essa obra que está todo mundo vendo acontecer na sua cidade. O asfaltamento foi feito recentemente, é novo, a revitalização de praças, quadra esportiva, dinheiro para Santa Casa, o prefeito começa a aparecer mais, inaugurando faixa, cortando faixa aqui, cortando faixa ali, o vereador, claro, está todo mundo procurando voto. Então o prefeito pressiona o deputado num jogo que vai se refletir daqui a 2 anos, quando o deputado tentar um novo mandato, ele vai cobrar do prefeito esse apoio, ou seja, o apoio da base eleitoral. Então o governo, claro, negocia isso no varejo, são as tais emendas PIX, como ficaram conhecidas. Por que PIX? Porque o dinheiro cai imediatamente lá na ponta, no caixa da prefeitura e já pode ser usado. É uma forma de driblar não só a lei eleitoral por si, mas principalmente a transparência, o Tribunal de Contas da União. Então o dinheiro chega mais rápido, o prefeito usa com mais celeridade, por isso foi apelidado de emenda PIX. Isso, quando o presidente era Jair Bolsonaro, tinha uma série de nomes, orçamento secreto, olha, é o escândalo das emendas, vem aí o tratorzão, vem aí o emendão, agora é o Lula. Então, a imprensa majoritariamente, a imprensa tradicional, trata como um governo que quer liberar recursos para as prefeituras, para que o cidadão tenha obras, né? É claro, é tudo com muito amor, porque é o governo Lula. E aí, evidentemente, o Palácio do Planalto coloca uma ou outra pauta econômica, porque pauta de costumes nenhuma vai passar no Congresso Nacional Conservador de direita, mas coloca ali algumas pautas da sua agenda econômica, o Centrão vota e vai parar por aí, vem o recesso, vem a eleição, acabou de passar o São João, Congresso agora só no finalzinho do ano. E aí, Piotr, do total aí de 52 bilhões de reais no orçamento 2024, previsto aí para emendas parlamentares, o governo se comprometeu a liberar cerca de 40% até essa trava eleitoral, até o dia 6 de julho, próximo sábado. Esse percentual, então, representa 22 bilhões de reais em pagamento de emendas para os parlamentares. Um dos objetivos é mexer na reforma tributária, ou seja, a regulamentação da reforma tributária. Que veja só qual é, digamos, o predicado da reforma tributária. Ficou bom, ou pelo menos bom, ou alguma coisa melhor, porque o sistema anterior, o vigente, é muito pior. Quer dizer, não é que melhorou, simplesmente ficou menos ruim.
seja menos ruim, não é uma coisa que o Brasil precisa. A reforma tributária do governo tem um negócio chamado imposto seletivo, é o tal do imposto do pecado, é onde, para se ter uma ideia, está se pretendendo colocar a carne. Ou seja, o frango não teria taxação e aí coloca-se carne de primeira ou qualquer carne bovina ali nesse imposto do pecado. Imagina você colocar o Brasil, que é produtor de carne, um dos maiores do mundo, inclusive, com qualidade cada vez crescente e reconhecida no mundo, nós sabemos disso, teria uma carne, a carne produzida, por exemplo, no Mato Grosso, que é grande produtor, em Goiás e tudo mais, no imposto seletivo, o imposto do pecado. Comer carne agora virou pecado no Brasil, porque o Lula veio com a ideia do frango, embora tenha prometido picanha. Agora, qual é o julgamento de mérito que os parlamentares vão fazer com essa distribuição dessa dinheirama toda? Ou seja, não tem nenhuma discussão de uma reforma que é constitucional, sem contar um monte de bobagem que está lá, que vai fazer parte agora da Constituição. Sendo que a Constituição deveria, obviamente, colocar só os princípios básicos ali, né? O que é realmente intocável. Não, tem até lei de absorvente dentro da reforma tributária. Tem uma série de coisas que foram colocadas ali durante essa negociação que foi completamente atropelada pelo Congresso, porque, obviamente, houve liberação de cargos e emendas. Ou seja, a discussão técnica do mérito foi completamente prejudicada. Continua agora na fase da regulamentação. Que reforma tributária vai sair disso? Bom, eu tenho até receio de imaginar, mas boa que não vai ser. Agora a gente muda de assunto, vamos a Brasília, porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou hoje que o projeto de lei do aborto será discutido no Congresso no segundo semestre. Ao falar sobre o tema, Lira subiu o tom contra o Supremo Tribunal Federal. Isso foi uma pauta mal conduzida, né, com relação às versões que saem, principalmente as versões publicadas. Lá se discutia a permanência ou não, ou de que forma ou não, um método usado para se praticar o aborto já previsto em lei, chamado assistolia, se seria referendado ou não uma decisão do STF com relação a uma decisão do Conselho Federal de Medicina. E se um Congresso da República, Senado e Câmara não puderem discutir o que se discute nos Conselhos Federais, não pudesse discutir o que se discute no STF, eu não sei para que serve o Congresso Nacional. Bom, Piotr, só para esclarecer, a Lira participou hoje dessa primeira reunião das mulheres parlamentares em Maceió, quando ele deu essa declaração. A última frase dele é a mais importante deste caso, porque, de novo, ele está aqui fazendo uma crítica pública ao Supremo Tribunal Federal, que, primeiramente, influencia, afronta, obviamente, todas as discussões que se tem no Congresso Nacional, decisões, inclusive, e ele está dizendo, bom, para que Congresso, então? Ele não está jogando a toalha. Na verdade, a gente está vendo aumentar agora o tom de defensores do Estado Democrático de Direito, da divisão dos poderes, tudo isso previsto na Constituição do país. O que o Lira está fazendo, embora você possa dizer, e eu também diria, e vou dizer novamente aqui, que o Legislativo lá atrás fez muitas concessões aos extremos de decisões tomadas pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Afrouxou demais a corda, deu muito espaço. E agora sentiu, obviamente, que o Supremo não vai parar nesse abuso das suas prerrogativas, avançando sobre prerrogativas, direitos exclusivos do Legislativo. No próprio Supremo já tem havido, inclusive, essa contestação. Vimos publicamente, na semana passada, o ministro Luiz Fux fazer essa menção. O Brasil não tem um governo de juízes, não pode ter, e o Legislativo é o mais importante dos poderes. Nesse caso especificamente, da assistolia que ele faz menção, e agora tem toda essa preocupação desse projeto, que ele também reclama da forma como foi trazido, da, digamos, manipulação do significado do projeto, que pode ser melhorado, como tudo que passa por discussão pode ser melhorado. O Silvio fez menção aqui que se deu uma nova, na semana passada, vou fazer referência aqui ao Silvio Navarro, que gente crítica simplesmente subverteu a ideia inicial do projeto. Porque, de novo, está aqui o presidente da Câmara dizendo, por que alguém vai fazer a assistolia depois de 22 semanas? Porque o aborto, a legislação já permite. E o Congresso está dizendo assim, ó, se na lei não está dizendo qual é o momento certo de fazer ou o limite para se fazer, então o Congresso vai lá e refaz a legislação. Não é o Supremo Tribunal Federal. E a assistolia, você sabe, é uma injeção que chega lá no cérebro do bebê, no coração, enfim, depois de 22 semanas. E o Conselho Regional de Medicina
até porque esse é um entendimento do Conselho Federal de Medicina, tinha dito que isso é proibido de ser feito. Tamanha gravidade do que é, a forma como isso acontece, enfim, a crueldade em relação ao bebê. Houve 22 semanas anteriores em que se podia fazer o aborto garantido e assistido pela lei brasileira. Por que depois e desta forma? E aí vem o ministro Alexandre de Moraes, em decisão monocrática, determina que o Conselho Regional de Medicina entregue o nome dos médicos, mude o seu entendimento, que os hospitais vão ter que fornecer o nome dos médicos que não quiseram fazer, ou provar que fizeram. Quer dizer, passando por cima de tudo assim, uma decisão monocrática. É aqui que está vindo essa reclamação contundente, ainda bem, em boa hora, embora atrasada, mas pelo menos que se começou a ver, aumentando esse incômodo do Congresso Nacional com o Supremo achando que é imperial. Não tem nada de imperial desde a proclamação da República, e pode ter sido boa ou ruim, mas essa é a história brasileira e desde lá não temos mais império nem poder moderador. Você ia mesmo dizer isso, cada dia parece uma coisa pior nessa história aí do Felipe Martins, porque até você pode nos ajudar aqui. O que mostra essa jornalista nesse artigo do Wall Street Journal é que uma agência do Departamento Interno dos Estados Unidos de Segurança Interna, ali que faz a alfândega, teria publicado uma informação da entrada do registro de Felipe Martins em 30 de dezembro de 2022 e depois apagou do site essa informação, e agora a advogada do Felipe Martins, que o representa nos Estados Unidos, está há meses atrás dessa informação, querendo entender por que essa informação sumiu, aparentemente porque haveria aí um erro de informação dessa agência americana, que o ministro Alexandre de Moraes estaria baseando-se para manter a prisão de Felipe Martins. O Silvio resumiu muito bem, né? Nós temos duas possibilidades aí, um erro ou uma fraude deliberada. Em qualquer um dos casos, nada justifica a manutenção da prisão. Já não servia para prendê-lo para começo de conversa, mas mantê-lo preso há tanto tempo, provando-se que ele não foi e que a informação é incorreta da viagem, da entrada nos Estados Unidos, aí é tortura. Pelo menos até o presidente Bolsonaro andou subindo o tom, né? Tem que falar desse caso. Eu conheço muito bem a Mary O'Grady, já estive com ela algumas vezes, ela, só reforçando o que disse o Silvio também, ela é uma das jornalistas mais respeitadas e renomadas quando o assunto é América Latina. Quando o assunto é tirania e abuso de direitos individuais na América Latina, então nem se fala. Ela é troféu de ouro, né, porque ela faz isso há muitos anos, ela combateu, denunciou, escreveu várias reportagens corajosas contra Hugo Chávez, depois Maduro, contra Cuba e por aí vai. Então ela é o terror dos comunistas, dos tiranos. E ela está cada vez mais atenta ao Brasil. Chegamos a conversar a última vez, inclusive ela queria saber mais do meu caso, e eu falei, olha, tem outros casos muito piores. E mencionei o do Felipe. Falei, o Felipe Martins hoje é um dos casos mais sintomáticos de que o Brasil não tem um Estado de Direito. Ele está preso para ser torturado e entregar uma delação inexistente. É uma confissão de crimes que não aconteceram. É isso que o ministro Alexandre quer. Ou perseguição pessoal, vendetta, né? Picuinha, coisa de tirano medíocre, né? E inseguro, além de tudo. Então, porque um jovem era assessor do presidente e está afastado de convívio com sua família, com todos, por nada. Por nada. Então é um dos casos mais absurdos. E veja, o Wall Street Journal também é um jornal respeitado e sério. Não é um jornaleco qualquer tipo Washington Post ou New York Times. Vamos falar sério, né? É um jornal respeitado. Então eu estou brincando, óbvio, que os outros têm um viés de esquerda, progressista. São jornais também com, digamos assim, bastante tiragem e influência. Mas é um jornal importante. Aliás, acho que o ministro Alexandre já pode pedir música no Fantástico. Ele está começando a ficar popular aqui nos Estados Unidos. Ele está saindo com alguma frequência na mídia aqui, né, para denunciá-lo, para mostrar que ele é alguém que atropela o Estado de Direito e não leva em consideração as garantias básicas dos indivíduos. Coisa de Maduro, né? Então, parabéns, ministro Alexandre, está conseguindo realmente um incrível destaque nos Estados Unidos, e isso vai ter consequências com o tempo, com certeza. Rede social X se recusou a bloquear a conta do usuário que divulgou dados pessoais da família do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Em abril, o perfil fez uma série de publicações contra o que chamou de ditador da toga.
Segundo o responsável pela conta, as informações são públicas e foram obtidas na internet. Além do bloqueio, o ministro determinou multa diária de R$100 mil à plataforma e exigiu o fornecimento dos dados cadastrais do usuário e a preservação do conteúdo. Moraes ameaçou punir a empresa pelos crimes de desobediência e obstrução da justiça. O X, então, encaminhou os dados solicitados, mas manteve o perfil em funcionamento. No domingo, o X publicou uma nota oficial para expressar insatisfação com as recentes decisões do ministro. A empresa argumenta que cumpriu a legislação brasileira, removendo as publicações conforme solicitado pela Justiça. Diz ainda que pagou a multa inicial. A plataforma também afirma que a tentativa de Moraes de aumentar de R$100 para R$700 mil a multa de forma retroativa e contraditória configura violação do devido processo legal. Elon Musk, dono do X, respondeu à publicação, abre aspas, a lei está violando a lei, fecha aspas. Rodrigo Constantino, hoje, nesta segunda-feira, aqui conosco. Seja bem-vindo, meu caro. Quero ouvi-lo aí sobre essa decisão da rede social X, que se recusou aí a bloquear a conta desse usuário, desse perfil na rede social, que diz que as informações em relação à família do ministro Alexandre de Moraes estão disponíveis na internet. O X chegou a encaminhar os dados que foram solicitados para o ministro Alexandre de Moraes, mas optou por manter o perfil em funcionamento, até por acreditar que se bloqueasse o perfil haveria ali uma censura prévia, talvez. E agora está com uma multa pendurada aí do ministro Alexandre de Moraes, que passou de 100 para 700 mil. Consta. Boa noite. Boa noite, Paula. Bem-vindo de volta à batalha pela nossa liberdade, Elon Musk, né? Boa noite, mestre Augusto, boa noite, Piotr, meu amigo Silvio, toda a nossa audiência qualificada. Veja, o Elon Musk causou um verdadeiro terremoto, né, quando entrou de sola nessa batalha contra a tirania, contra a censura prévia no nosso país e causou um alvoroço, né? Inclusive, o Congresso americano se mexeu mais sobre o assunto Brasil, justamente por isso também, e depois ele sumiu. Ele ficou aí mais de um mês desaparecido, mencionou só um tweet da Gisele Bündchen em relação à situação no Sul e não tocou mais nesse assunto. Todo mundo estava na expectativa de que ele tinha alguma preocupação com os funcionários da plataforma X no Brasil ainda, estava buscando um jeito de botá-los em segurança e que ia partir para cima, né, da ditadura de toga no Brasil. Ele tinha prometido, inclusive, suspender as restrições, que também são censura prévia, como essa seria, sem dúvida, de contas de jornalistas censurados, calados, perseguidos, como esse que vos fala, Paulo Figueiredo, Guilherme Fiuza, também aqui da Oeste, entre outros. Ele não fez isso. Eu continuo sob censura. O Paulo criou uma nova conta no Twitter que já está censurada. Eu criei a minha nova América Consta, que ainda não foi, mas é questão de tempo. Então, nada aconteceu, nada mudou. E aí, de repente, vem uma decisão dessas, uma decisão corajosa e que custa caro para os cofres da empresa, para peitar a censura prévia do ministro Alexandre, e o Elon Musk volta a mencionar, então, essa frase que já é uma frase de efeito, um slogan que ele criou, né, que no Brasil a lei está violando a lei. Então, o que fazer? É um dilema, porque se ele resolve não cumprir a lei de um Estado que não é mais democrático de direito, ele escancara para o mundo que o Brasil é uma ditadura que tem censura. Por outro lado, ele vai acabar tendo que fechar a plataforma X no Brasil, como outras plataformas já fizeram, né? Locals, que Alan dos Santos, Ludmila Lins Grilo, Paulo Figueiredo, eu temos contas, foi banida do Brasil praticamente porque o ministro Alexandre exigiu que esses nomes fossem retirados da plataforma. A plataforma optou por sair do Brasil, então. Só com um VPN que as pessoas têm acesso, caso contrário estão ali presas à intranet do Xandão, como ficou conhecido, né? Então é um dilema, ele tem funcionários, ele tem receita, ele tem milhões de usuários, né? Eu, particularmente, gostaria que ele fosse para cima, que ele parasse, então, que ninguém pode ter mais
liberdade de expressão e a plataforma X não consegue operar no Brasil. Talvez isso tirasse da zona de conforto alguns isentões, alguns tucanos, alguns jornalistas que aplaudem a censura desde que a coleguinhas mais à direita, né? Eu acho que seria um jeito de peitar e ir para o tudo ou nada. E deixa o Alexandre, então, ficar com essa decisão desconfortável do lado dele. Ele está banindo o Twitter do Brasil. É isso mesmo? E ele teria que dizer, é isso mesmo, isso aqui já virou Venezuela, não amola, perdeu o mané. Né? Então eu gostaria de ver o Elon Musk fazendo algo mais, porque eu entendo que a situação é insustentável. Essa é uma conta de uma pessoa, e quantas já não foram censuradas, perseguidas, qualquer coisa que incomoda o ministro Alexandre de Moraes, ele vai lá e dá uma canetada e atropela a lei. Então cabe à empresa não respeitar uma decisão ilegal, mesmo que com respaldo de um ministro do Supremo. É a minha opinião. Pois é, meus amigos, tá aí as informações para todos vocês. E agora, uma informação que acabou de sair aqui na imprensa é que o Milei, presidente da Argentina, vem ao Brasil para evento com Bolsonaro e ignora Lula. Barbudinho aí sendo ignorado pelo presidente aí da direita, o Milei. Presidente da Argentina, Javier Milei, cancelou oficialmente na segunda-feira, dia 1º, sua participação na cúpula do Mercosul, após um novo embate com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A presidência argentina confirmou que Milei virá ao Brasil no próximo fim de semana para participar de um evento liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Durante sua estadia, Milei não se encontrará com Lula. A decisão de Milei foi confirmada pelo porta-voz da Casa Rosada, Manuel Adorni. Ele negou que a desistência de comparecer à reunião de chefes de Estado do Mercosul em Assunção, no Paraguai, tenha relação com algum incômodo com Lula. Adorni, no entanto, afirmou que não haverá reunião entre Milei e Lula no Brasil. Quando o chefe de Estado de um país visita um país estrangeiro e ignora o governante no poder, isso é geralmente visto como uma descortesia e até provocação diplomática. Milei vai repetir o que fez em uma recente viagem à Espanha, em mais um episódio da crise na relação com o país governado pelo socialista Pedro Sánchez. Milei irá a Balneário Camboriú, em Santa Catarina, onde o ex-presidente brasileiro e seus aliados políticos promovem uma cúpula de direita. A organização do evento é responsabilidade do Instituto Conservador Liberal, presidido no Brasil pelo deputado Eduardo Bolsonaro, do PL. O ex-presidente Bolsonaro já está confirmado como palestrante. Nomes da direita latina, como o chileno Josep Cast, também participarão. A organização ainda mantinha suspense sobre a presença de Milei, embora divulgasse sua relação com o evento, quando a Casa Rosada confirmou a viagem. Olha isso aí, pessoal, que loucura, hein? Nem o próprio presidente do Brasil, que é o Lula, tem essa moral toda aí de de estar com a presença do presidente da Argentina, o Milei. Claro que o Milei é de direita e faz questão de estar aí com o Bolsonaro e todos os deputados e aliados da direita. Mais um duro golpe aí para a canhota. Pessoal, outra notícia na tela, vamos para outra informação. Nova onda de protestos no Quênia deixou 39 mortos e centenas de feridos. Recentemente, novos protestos eclodiram no Quênia, mesmo após o presidente William Ruto apelar ao diálogo, enquanto defendia a atuação das forças de segurança durante os confrontos anteriores. A Comissão Nacional de Direitos Humanos do Quênia, financiada pelo Estado, divulgou dados alarmantes, indicando que 39 pessoas perderam suas vidas e 361 ficaram feridas em decorrência dos protestos em todo o país. Além disso, foram registrados 32 casos de desaparecimento forçados ou involuntários
e 627 prisões de manifestantes. A comissão condenou veementemente a violência injustificada contra manifestantes, profissionais de saúde, advogados, jornalistas e em locais seguros, como igrejas, centros médicos de emergência e ambulâncias. Criticou ainda o uso excessivo e desproporcional da força pelas autoridades contra os manifestantes. Pois é, pessoal, está aí. Vamos para outra informação. Lira sobe o tom com o STF e diz que não sabe para o que serve o Congresso. Tá aí o arrependimento e o desespero aí do Arthur Lira, pessoal. Não só do Lira, mas também do Pacheco, percebendo aí as burradas uma atrás da outra, dando poderes, né, para o STF colocar ali o nariz aonde quer, né, pessoal? Então eu acho que cada casa deve ter as suas prioridades, as suas competências e não ficar aí o STF legislando na Câmara, no Congresso, né? Então isso está totalmente errado. O projeto de lei de aborto de autoria do deputado federal do PL estabelece um prazo máximo de 22 semanas. Projeto que o Lira sobe o tom com o STF sobre essas questões aí, né, de aborto e legalização de drogas. Vamos para outra informação, pessoal. Morre aos 39 anos Gabrielzinho, vereador de Florianópolis. O vereador Gabriel Melrer, conhecido carinhosamente como Gabrielzinho, faleceu no domingo em Florianópolis aos 39 anos. Ele estava internado há 21 dias em um hospital da capital catarinense, após contrair influenza, que evoluiu para pneumonia em ambos os pulmões. A informação foi confirmada pelas redes sociais do político. Gabrielzinho, em seu segundo mandato consecutivo na Câmara de Vereadores de Florianópolis e sendo o terceiro vereador mais votado no último pleito, enfrentou complicações de saúde devido à sua condição rara de hipocondroplasia, uma forma menos grave de nanismo, que afeta o crescimento da cartilagem e o desenvolvimento do corpo. Apesar das adversidades físicas, ele era reconhecido por sua atuação ativa e respeitada na política local, dedicando-se intensivamente ao bem-estar da comunidade. Pessoal, essas são as informações desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu já vou pedindo para você ir deixando o seu like aí no vídeo, se você gostou do vídeo. Coloque também aqui nos comentários de qual cidade que você está falando, qual a sua opinião. E se você não é inscrito nesse canal, eu te faço um convite a se inscrever gratuitamente. Não paga nada, é só clicar aqui no botão inscrever-se. Clicou, já está inscrito. E clica também no sininho das notificações que vai aparecer, pessoal. Esse sininho é muito importante, porque se você não clicar nele, você não recebe as notificações aí no seu celular. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Um forte abraço e te espero no próximo vídeo.